Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós estamos em mais um culto de ensinamento e eu queria te trazer algo que vai ser de extrema importância. Eclesiastes capítulo 2 e a partir do verso 12. Eclesiastes 2, verso 12 ao 26. Está escrito assim: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultice. O que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, do que a luz. Traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. O estudo anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece o estudo, assim me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então diz a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio quanto do estudo, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Lá morre o sábio, e da mesma sorte o estudo. Porque aborreci a vida, pois me foi penosa a obra, que me faz debaixo do sol. Se tudo é vaidade, correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, que me afadiguei debaixo do sol, visto que seu ganho havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será salvo o estudo? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigasse debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza, contudo deixará o seu ganho, uma porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração, a que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem. Glórias a Deus. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem, e agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para quem ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Aqui Salomão está nos ensinando a lidar com a realidade da morte. Vejam vocês que Salomão acreditava que a sabedoria poderia lhe dar respostas. Ele vai lhe tratar disso no capítulo 1, no verso 12 a 15. Apliquei ao coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. E ele, apesar de ter aplicado o coração nisso, e apesar de ser um homem mais sábio da sua geração, ele não encontrou resposta. Segundo lugar, ele pensou que a moralidade lhe trouxesse propósito para a vida. Versos 16 e 17 do capítulo 1. Veja você, disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos
existia em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem titulado a experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber que é a loucura e que é a estultice. Vinte saber o que é isso, correndo atrás do vento. Não encontrou qualquer sentido da vida nessa busca através da moralidade. Então, o capítulo 2, ele começa a buscar felicidade em outras coisas. Por exemplo, ele começa a buscar felicidade na diversão, nas festas, na bebida, nas realizações, na riqueza, na música, no sexo e na fama. E percebe que também isso foi bolho de sabão, neblina, vaidade. É por essa causa que ele volta agora no nosso texto ao tema da sabedoria. Veja aí você, versículo 12. Então passei a considerar a sabedoria, ou seja, ele passa a considerar a sabedoria uma outra ótica, uma outra visão, uma outra perspectiva. E ele vai se frustrar de novo, porque ele vai entender uma coisa: o sábio e o tolo, o estulto, têm o mesmo destino. Ambos morrem. É uma frustração para ele, porque a sabedoria, por mais alta, por mais elevada, não consegue contornar a questão da morte. O mais sábio morre, o mais estulto morre também. O mais rico morre, o mais pobre morre também. O mais idoso morre, o mais jovem morre também. O mais perito na ciência morre e o mais indulto morre também. O mais piedoso morre, o mais depravado morre também. Então ele não encontra aqui um sentido em virtude da questão da morte. Não importa como você cuida do seu corpo, se você faz ginástica, se você cuida da alimentação, ou se você é bem regrado, bem disciplinado, você também vai morrer. E com isso, eu não estou recomendando para você parar de treinar, cuidar da saúde. Não estou de jeito nenhum. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: veja aqui você, que ele comece uma busca meticulosa. Então passei a considerar, versículo 12, a sabedoria. Passei a considerar essa ideia aqui na língua hebraica. Eu vou me aprofundar só um pouco mais, vou avançar um pouco mais aqui. Eu vou me matricular num curso mais avançado do estudo da sabedoria. Eu vou fazer uma tese, tipo um doutorado do assunto. E ele começa a perceber que nesse tabuleiro da vida estão a sabedoria, estão a loucura e estão a estupidez. A estupidez, né? Ele tem observado que a sabedoria, ela é algo que deve ser cultivado. E nisso, meus irmãos, ele fica à mercê da estultice. Está tudo misturado aqui. E ele faz uma pergunta: o que fará o homem que se viu rei? Essa é uma experiência dele, Salomão. E depois que ele larga o trono, depois que ele morrer, depois que ele não for mais rei, os que vierem atrás dele vão seguir o mesmo caminho, a mesma trilha. Ele está dizendo: ninguém vai descobrir nada diferente do que eu descobri. Aqui morre o sábio, morre o tolo. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Nivela todo mundo. Os ossos do rico, o rei Salomão, se misturaria com os ossos dos escravos e vira tudo o mesmo pó. Todos os distintivos, todas as glórias, todas as decorações, toda a riqueza, toda a fama, todo sucesso, tudo apaga diante da realidade da morte.
preste atenção que esta sabedoria que ele está tratando aqui no versículo 12, não é a sabedoria que vem do alto, não é uma sabedoria de Deus. Ele está falando de uma sabedoria terrena, uma sabedoria humana, debaixo do sol. Bom, vamos ao segundo ponto. Primeiro, a busca meticulosa no verso 12. Segundo, um relampejo de esperança no verso 13. Olha o verso 13. Então vi que a sabedoria mais proveitosa do que estutice, quanto a luz traz mais proveito que as trevas. Veja que ele está aqui na investigação mais profunda do que no verso 12. Aí ele descobre algo que é óbvio mais para nós. O que ele descobre? Que a sabedoria é mais proveitosa do que a loucura, porque é estutice. E ele compara como a luz é mais proveitosa do que as trevas. O que ele está fazendo? Ele está comparando a sabedoria com a luz e comparando a estutice com as trevas. É uma figura muito boa, a metáfora que é excelente, porque luz sugere o que para nós? Luz sugere verdade, pureza, santidade, conhecimento, não é? O que treva sugere? Ignorância, sujeira, maldade, ruína. Então, ele chega a uma conclusão que, mesmo que a sabedoria humana não lhe traga todas as respostas, não resolva todos os seus problemas, ele é melhor do que estutice, pois a vida mostra isso. Pega uma pessoa trabalhada que troca os pés pelas mãos, que não respeita ninguém, que não obedece a ninguém, que não segue regra nenhuma, que quebra as leis, que surge contra os princípios, e ele vai quebrar a cara, ele vai se dar mal na vida. Claro. Agora pega uma pessoa íntegra, honesta, digna, respeitável, que cuida de si, cuida do seu relacionamento, trabalha com integridade, a possibilidade dele ser muito mais bem sucedido. Então aqui ele está chegando a uma conclusão. Ele já havia, ao longo desse livro, retratado da sabedoria, a importância da sabedoria e da voltagem da sabedoria sobre a estutice. Como ele disse lá no capítulo 10, no versículo 10 desse mesmo livro, ele diz que a sabedoria produz um sucesso. Se o ferro está indotável e não auxilia a afiar o corte, é preciso redobrar as forças, mas a sabedoria resolve com moeza. Ele está dizendo, a sabedoria é um machado afiado, ela corta muito mais rápido. Você já tentou cortar uma árvore com um machado cego? Você vai bater e não vai conseguir nada. Então a sabedoria conduz o quê? O sucesso. A sabedoria, ela preserva a vida. Olha o capítulo 7, verso 2 desse mesmo livro. Verso 12. A sabedoria, ela protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ele está dizendo, o dinheiro protege. Com o dinheiro, você coloca tranca na sua casa. Você põe um alarme lá no seu carro. Com dinheiro você põe uma blindagem no seu carro. Com dinheiro você mora numa casa mais segura. Dinheiro protege. Mas ele está dizendo, a sabedoria protege muito mais que o dinheiro. Ela protege a vida. Ele diz que a sabedoria dá força. Olha o capítulo 7, verso 19. A sabedoria, ela fortalece o sábio. Mais do que 10 poderosos que arreda a cidade. Em vez de você andar com capangas, com guarda-costa, ele está dizendo, a sabedoria protege você mais do que 10 pessoas armadas, tentando segurar você, cercar você para onde você vai. A sabedoria, ela traz alegria, capítulo 8, verso 1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reduzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. Então, ele está chegando a essa conclusão
de que a sabedoria é melhor do que a estultícia. Ele está declarando isso. Então vamos ver agora, versículo 14, o terceiro tópico, uma distinção necessária. 2,14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, lhe sucede ambos. Eu acho engraçado, os olhos aqui estão na cabeça. O que ele está falando? O que ele está dizendo é que o sábio tem visão, entendimento, compreensão. Ele faz uma leitura correta. Ele compreende o quadro geral. Ele tem uma cosmovisão lúcida. Ele não se envolve em rascada porque ele percebe que aí tem perigo, que tem ameaça, que aí é um terreno escorregadio. Ele não entra em encrenca porque ele sabe que não vai dar certo. Os olhos estão na cabeça. Ele vê o que o estulto não vê. Ele percebe o que o tolo não consegue perceber. Ele não fala, ele não faz, ele não vai, ele não age, ele não reage para encrencar a sua vida, porque os olhos deles estão sobre a cabeça e ele consegue ver as coisas. E o estulto não é nada, porque ele está em treva. Então o que Salomão está fazendo aqui? Uma distinção entre o sábio e o tolo. Ou seja, ela é melhor e ela é mais útil. Mais útil. Essa é uma definição do versículo 14. Ele chega a uma conclusão também, dramática no final. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Né? O que ele está vendo aqui nessa sua fala? O que ele está falando? Que a pessoa mais sábia, mais reto, mais íntegro, mais sensato, mais isso, mais aquilo, um dia a morte vai lhe pegar. Um insensato que faz carícia na morte, atrai a morte, aquieta a morte, freta para a morte, também vai morrer. Não tem jeito. Quarto ponto. Um sinal de igualdade na equação da vida. Né? Versículo 15 ao 15. Pelo que diz eu comigo, como acontece o estudo, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu a mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Com quem que ele está conversando? Com ele mesmo. Você já conversou contigo mesmo? De vez em quando, você conversa com você mesmo em voz alta e alguém chega e fala assim, você está falando com quem? Aí você fala, não, estou falando comigo mesmo. Aí todo mundo acha que você está ficando maluco. Isso chama solilóquio. É uma conversa consigo mesmo, uma conversa diante do espelho. E nessa conversa diante do espelho, o que ele está dizendo? Por que disse eu comigo, como acontece o estudo, assim acontece a mim. O que ele está falando? Ele está falando da morte. E aqui ele está dizendo é o seguinte, a morte é um sinal de igualdade na equação. Ele nivela, ele iguala todos. Você acha que alguém pode baixar um decreto assim? Eu baixo um decreto hoje que eu não vou morrer. Vai dar êxito? Vai alcançar o propósito? Claro que não. Porque a Bíblia diz que a morte está ordenada a todos os homens. Então virá o mesmo. Qual foi a sentença de Deus para Adão no Éden? Tu és pó, e ao pó tornarás. Então, não tem jeito de contornar isso. Morre jovem, morre o velho, morre o homem, morre a mulher, morre o rico, morre o pobre, morre o doutor, morre o analfabeto,
Morre o crente, morre o descrente, morre. Aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. Crianças aos mais velhos. Pronto. Mas nessa questão ainda, ele vai mostrar aqui um outro ponto, versículo 16, que é uma memória apagada. Olha o verso 16, esse drama aqui, do 2,16. Pois, tanto do sábio quanto do estudos, na memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, quando cai no esquecimento, aborre o sábio, da mesma sorte o estudo. Meus irmãos, isso aqui é um golpe para a nossa vaidade. Um golpe. Olha aqui no versículo 11. Olha aqui o 11. Olha o que ele diz. Já não há lembranças das coisas que precederam, das coisas posteriores também, não haverá memória entre os que há de vir depois delas. Quando eu estava expondo o capítulo 1, eu fiz essa pergunta aqui. Quem aqui consegue citar o nome dos seus tetravós? Ninguém que vai conseguir. Talvez você nem sabe o nome do seu tetravô, da sua tetravó. Sabe o que significa isso? Que os seus tetranetos não vai saber que você um dia existiu. Com toda a sua importância, com todo o seu glamour, você vai cair na vala do esquecimento. Não é um golpe isso aqui? Recolhamos-nos a nossa insignificância. Eu fico observando alguns aspectos, por exemplo, quando o presidente Getúlio Vargas comete suicídio, há uma frase lapidar dele: deixo a vida para entrar na história. Essa foi a frase que ele falou. Olha aqui que frase. Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo. Os Beatles disseram, de certa forma, por meio de um John Lennon, no auge da fama dele, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Só os fãs sabem o nome dos 4 dos Beatles. Pode perguntar na rua aí. Quem sabe o nome desses 4? Foram famosos? Foram, mas a glória deles passou. Acabou. O que Salomão está dizendo é que a memória será apagada. Ou seja, a morte não é pela ceifa da vida. A morte apaga a memória. Até dentre as coisas mais simples, por exemplo, você está lutando com a família, você acompanha a família numa doença grave, vai acompanhando, aí a pessoa vai a óbito. Daqui a um mês, ninguém mais visita essa família. Todo mundo já engatou primeiro, já está correndo atrás de suas coisas e já esqueceu aquela morte, aquela dor familiar. Todo mundo esquece o luto e Salomão está desesperado nessas coisas aqui. A morte colocará um fim a qualquer vantagem que possamos ter na vida. E aí vem a conclusão desse ponto aqui, que é um aborrecimento profundo no verso 17. Pelo que aborreci a vida, porque foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Tudo é vaidade correr atrás do vento. O que ele está aborrecendo aqui? A própria vida.
Tem um pessimismo maior do que esse? Tem um desespero maior do que esse? Porque o que é natural da vida? Ele está dizendo que está fretando com suicídio, que não. Não é disso que ele se trata aqui. O que ele está dizendo para nós é que tudo que ele já falou para nós, diversões, festas, bebidas, realizações, riquezas, músicas, sexo, fama, sabedoria, etc, etc e tal, não deram para ele o real significado da vida. Ele é um inquiridor, um pesquisador frustrado. Diríamos nós que todos os seus estudos, tecnia, teologia, aquilo outro, nada preencheu o vazio do seu coração, o sentido para a sua vida. Agora, preste atenção, ele está falando tudo isso debaixo do sol, numa perspectiva horizontal, numa perspectiva humana. É por isso que as filosofias humanas não satisfaz, as ideologias não satisfaz, as coisas que você pode adquirir desse mundo não te satisfaz, nada que você pode amar aqui vai te satisfazer você, nada. Agora, é claro que essa não é a perspectiva de Salomão ou do sábio, porque na perspectiva cristã é uma pessoa que chama Jesus. Ela é a sabedoria personificada. Nele está todos os tesouros da sabedoria. É claro que na perspectiva cristã a vida faz sentido porque a vida tem nome. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. É claro que na perspectiva cristã Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. É claro que na perspectiva cristã, a morte não é a última palavra. A morte não é o fim. A sepultura não vai ser o nosso último endereço, porque nós vamos ressuscitar e ter um corpo semelhante ao da glória do Senhor Jesus. É claro que as frustrações não podem ser a última conclusão da vida, porque nós vamos reinar com Cristo para todo sempre. Então, é muito importante fazer sempre esse paralelo debaixo do sol para acima do sol. É uma perspectiva cristã. Mas ele vai dar uma outra olhada, uma olhada com afinco, com sabedoria, num outro campo. Porque se primeiro ele olhou para a questão da sabedoria, que ele buscou, que ele percebeu que é melhor sabedoria do que estultícia, mas nem a sabedoria pode livrar você da morte, que o destino será igual para todos. Todos vão morrer, todos vão morrer no sentido humano. Agora ele vai em outro emblema, você trabalhar, juntar dinheiro, juntar bens materiais, acumular riquezas, e você não vai poder levar um centavo. E mais, tudo que você vai juntar vai ficar na mão de alguém que não suou a camisa, que não ralou, que não trabalhou, e vai herdar tudo que você juntou. E você nem sabe se o seu herdeiro vai ter sabedoria para preservar o que você juntou e vai jogar tudo fora. Não é uma frustração, sim. Eu não vou nem falar de briga por herança, porque, paciência, o que tem de gente brigando pelo que os pais deixaram é uma loucura. Bom, então vamos numa outra abordagem aqui, do verso 18 a 26. A questão agora é o trabalho. Você conhece aquela pessoa que queria saber, que fala assim, eu queria saber quem que inventou o trabalho.
E a resposta aqui é muito simples. Quem inventou o trabalho aqui foi Deus. Porque o trabalho existe antes da queda, o trabalho existe depois da queda, e o trabalho continuará depois da glorificação do nosso corpo. Gente, você não trabalha só para ganhar o seu pão. Você pega um homem que está nas missas brasileiras, se aquele cara parar de trabalhar, o que ele tem, ele podia gastar tudo, de R$1 milhão, de R$1 milhão, e viver 100 anos e não conseguia consumir tudo que ele ganhou. Trabalhar é uma questão de essência na vida humana. Paulo chega a dizer o seguinte: quem não trabalha, não come. O próprio Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A Bíblia diz em Apocalipse 22 que os seus servos na glória, lá no céu, servirão, vão trabalhar. Agora, dá uma olhadinha aqui numa visão secularizada do trabalho, do verso 18 ao 23. Esse é um grande problema da pessoa que tem uma pessoa secularizada ao trabalho. Lembra da parábola que Jesus contou do homem rico e do insensato, que tinha muito dinheiro, muitos bens, fez aquela colheita e rompou os celeiros velhos, e construiu um celeiro novo, juntou e acumulou e disse assim para sua alma: agora, ó minha alma, come e bebe, regala-te por longos anos. Tem muito. O que ele escutou? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Guardada? Para quem será? Então, olha aqui alguns princípios. Primeiro princípio: nós não podemos levar o nosso dinheiro. Olha o verso 18 do capítulo 2 de Eclesiastes. Também todo o meu trabalho, porque me afadiguei debaixo do sol. Diz que o seu ganho havei de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer o sábio ou estudo? Contudo, terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas. Sabedoria debaixo do sol. Isso também é vaidade. Ele não só está aborrecido com a vida, mas também está aborrecido com o trabalho. Por que ele está aborrecido com o trabalho? Porque tudo que ele já juntou vai ficar. Não tem caminhão de mudança interna. Não tem gaveta em caixão. Não tem bolsa imortável. Tudo que ele juntou vai ficar. Vai ficar para quem? Para o herdeiro. Que herdeiro? Eu não sei se ele vai ser sábio ou tolo, se ele vai dar continuidade, ou se ele vai desperdiçar, se ele vai jogar tudo fora. O que aconteceu com Salomão quando ele foi embora? Perdeu tudo. Alguém disse assim, o rapaz disse assim para uma pessoa: rapaz, eu quero ser rico igual meu avô. Quando ele morreu, ele era muito rico. Ele era muito rico quando ele morreu? Claro que não. Ele era muito rico quando ele estava vivo. Porque quando ele morre, ele deixa tudo para trás. Morreu, perdeu tudo. Não leva nem um centavo. Isso nos mostra que o homem mais pobre que nós conhecemos não é o que só tem, que não tem dinheiro. Porque você não poderá levar. Você pode ter dinheiro, mas você não poderá levar. Né? Porque caixão não tem gaveta. Olha, meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Nada poderá ser levado. Nada. Não pode levar nem um centavo. A pessoa é rica quando está viva. Morreu, acabou. Mas nada. Não pode levar mais nada. O grande drama aqui é que você deixar uma riqueza para o herdeiro
não sabe lidar com isso. Aliás, existe até livro sobre esse assunto, pai rico e filho pobre. Por que que acontece? Os pais ralaram. E ralaram pesado. E os filhos, já criados num ambiente de mais conforto, de mais luxo, de mais fartura, não souberam o que é ralar, que é trabalhar pesado. Nem sempre os pais preparam os filhos para administrar o que a família tem. Então, é muito importante o que eu vou te dizer agora. Não importa o quanto que você tem, os filhos precisam saber o valor das coisas. Dar tudo de mão beijada pode parecer um gesto generoso de amor, mas pode ser também um ato de inconsequência que vai prejudicar seu filho lá na frente. Porque se eles não tiverem sabedoria que os pais tiveram para ganhar esse dinheiro, eles receberam de graça, eles vão desperdiçar, eles vão esfiar o pé pela mão. Há um segundo contraponto que eu acho importante aqui, e eu escutei isso muitas das vezes, já 2 ou 3 vezes, de homens de Deus, que diz assim, pai e mãe devem ajudar os filhos quando eles precisam, né? Tem pai e tem mãe que tem dinheiro, que tem recurso, que tem riqueza, que tem fartura, e os filhos vivem numa magrela danada e não ajuda. Depois que morre, deixa tudo para os filhos. Mas aí não é vantagem, é lei. É lei. Então, a instrução, porque às vezes o filho que são privados de determinadas bênçãos, quando os pais poderiam ajudar, ficam revoltados. E depois não vão nem valorizar mesmo, porque viveram com tanto aperto que quando tem, vai esbanjar. O que é notório é que o herdeiro de Salomão, quem foi? Roboão. Botou tudo a perder. Ele herdou 12 tribos no Reino Unido. Ele conseguiu perder 10 das 12 tribos. O que ele temia aconteceu. O que Salomão temia aconteceu. Essa é uma preocupação. E nós deveríamos estar atentos a isso como família, como igreja, como povo. Segundo o resultado, nós não podemos levar o nosso dinheiro, verso 18 e 19. Segundo, não podemos proteger o nosso dinheiro. Ao verso 20 do capítulo 2 de Eclesiastes e o 21. Então, empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho, o que me fadigaram debaixo do sol. Porque há um cujo trabalho é feito com sabedoria, com ciência, com destreza. Contudo, deixará seu ganho, uma porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. O que ele está dizendo aqui? Às vezes o pai e a mãe trabalham com sabedoria, com ciência e com destreza, né? O pai e a mãe trabalham com muito apreço, com muita sabedoria, né? Não é isso? Os pais têm visão, têm administração, têm compreensão, têm jogo de cintura, consegue alavancar os negócios da família e colocar lá na prateleira de cima, no sucesso nacional. Mas dizer no verso 20 aqui, no verso 21, que
vai deixar o seu ganho com porção a quem por ele não se esforçou, não ralou, não pôs a mão na massa, não teve que suar a camisa, não sabe o que é passar chão, passar pano no chão da fábrica, no chão de casa. Quando ele vai entrar a comer dele, ele não sabe de nada. E vai ficar na mão de terceiros. Você acha que isso pode acontecer hoje? A alerta de Salomão aqui, você acha que é relevante para a sociedade de hoje? Porque é Bíblia. Qual que é a garantia que você tem que aquilo que você vai deixar vai cair na mão de gente sábia, que vai dar continuidade na administração sensata dos bens das lideranças da família? Terceiro ponto. Não podemos também desfrutar plenamente do nosso dinheiro. Veja comigo aqui no verso 22 a 23 de Eclesiastes 2. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Você conhece pessoa que trabalha tanto, que leva o próprio trabalho para casa? Hoje, o trabalho está ligado a estresse. O cara levanta cedo, fica no escritório até 10 da noite, 1000 problemas para resolver e vai para casa dormir. E aqueles 1000 problemas ficam nadando na mente dele, atormentando a mente dele. Ele não tem tempo de comunhão com a esposa, com o marido, com os filhos. Ele deita e vira para lá, vira para cá, rola para lá, rola para cá. Tem espinho no colchão, tem pedra no travesseiro. Ele passa a noite sem dormir, desesperado, ansioso, angustiado. E está produzindo, mas debaixo de uma pressão enorme, de uma cobrança enorme. O mercado não espera, o mercado cobra, e a pessoa fica desesperada, não curte a vida, não usufrui do seu trabalho. Ele não leva nada, deixa tudo, e para ganhar o que ele tem, ele nem vai conseguir dormir de noite. Eu sei que essas coisas às vezes não estão acontecendo contigo, mas acontece com alguém por aí que está aí no áudio aí, que está aí na live. Acontece com alguém por aí. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se o cidadão, se a cidadã colocar o sentido da vida no trabalho, o trabalho vai desfrustrar. Não importa quanto você ganha, não importa a empresa que você trabalha, se o sentido da sua vida é o trabalho em si, você está na água, você está danado, está tudo acabado, está tudo enrolado do seu lado. O trabalho, ele não é um fim, ele é um meio. Você trabalha para a glória de Deus, você produz para a glória de Deus. O trabalho não é um ídolo, não é um patrão carrasco que põe coleira na sua cabeça, no seu pescoço. Mas agora, vamos concluir isso aqui. E bendito seja Deus. Agora nós vamos encontrar um Salomão mais lúcido. E ele vai apresentar uma visão adequada do trabalho. Ele muda sua perspectiva aqui. É uma espécie de oásis de otimismo a partir de agora. Porque ele vai conhecer a Deus e ele vai encontrar no trabalho algo prazeroso. Vamos ver isso aqui. Primeiro, desfrute do seu trabalho. É um conselho que ele vai dar aqui no verso 24. Não há melhor
para o homem do que comer, beber e fazer a sua alma, que a sua alma goze, o bem de seu trabalho. No entanto, vi que esse vem da mão de Deus. Irmãos amados, o que Salomão está recomendando aqui? Você deve trabalhar e deve desfrutar do fruto do seu trabalho. A Bíblia diz que nem os animais irracionais podem ficar sem o fruto do seu trabalho. Não se há da boca do boi que debulha. Até o animal, quando trabalha, precisa receber a recompensa do seu trabalho. O que Salomão está condenando aqui é a avareza. Ou seja, é o cara que trabalha, junta, não mora bem, não come bem, não veste bem, não tira férias, não descansa, não faz uma viagem, não curte a vida, porque o negócio dele é trabalhar. O sucesso dele é botar mais dinheiro no banco, comprar casa, comprar lote, comprar sítio, comprar carro, Ele vai comprando, vai juntando muita coisa e ele mesmo não está usufruindo. Ele mesmo não está vivendo. Ele mesmo não está usando esses recursos que ele está adquirindo. Então, meus irmãos, eu já vou encerrar aqui dizendo que o nosso trabalho, aqueles recursos que nós temos em mão, não pode de maneira alguma interditar a nossa vida com Deus. Nós temos que ter vida com Deus, porque a morte, ela vai colocar nós para dentro da eternidade de Deus ou nós para fora da eternidade de Deus. É igual eu disse, a morte chega para todos. Talvez você está aqui nesse áudio hoje, você está ouvindo essa mensagem agora, você está vendendo saúde, né? Mas eu já vi pessoas infartando dentro da academia, pessoas que estavam no melhor estágio da sua vida, jogadores que estavam voando dentro do campo, que infartaram dentro do campo, pessoas que estavam desfilando na Fast Week, né? Com o seu autoestima lá em cima, vivendo o ápice da sua história, e infartaram, e tiveram uma interrupção, né? Nessa hora, meus irmãos, é que entra todo o fruto do nosso trabalho. É nessa hora que entra todo o fruto da nossa dedicação, né? Quando nós partir dessa vida para outra, vai ser a hora em que nós vamos se deparar com tudo aquilo que nós fez em vida. Então, o Senhor Jesus, ele chega a dizer no livro de Apocalipse, capítulo 20, para encerrar 22, e no verso 12, eis que cedo eu venho, e o meu galardão vem comigo para dar cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, pesquisar a palavra de Deus, procurar ter mais proximidade da nossa família, procurar ter mais vínculo com as pessoas, procurar se aproximar mais das pessoas. Muitas das vezes a gente quer ganhar almas, mas a gente não consegue ganhar nem a rua da nossa casa. Às vezes tem pessoas que falam que é crente, eu sou pentecostal, chega na igreja, eu rodo, eu pulo, eu caio arrebatado, mas na rua dele tem 2, 3 só que ele conversa. O resto ele não dá certo. Isso faz parte da nossa vida com Deus, né? Está escrito em 1 João capítulo 1 e no versículo 7, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado.
Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, porque as minhas horas já extravasou o tempo que eu tenho. Se for deixar, vai dar vigília. Vou falar a noite inteira aqui, amanhã vocês vão ter que me escutar o dia inteiro, porque a fonte, ela é muito forte. A fonte é forte. A fonte não para. A fonte não tem bloqueio. Sabe o que bloqueia a fonte? O pecado. O pecado coloca interrupção na fonte. Você pega um copo e chega na torneira da sua casa, você abre a torneira, a água vai sair até encher o copo. Mas na hora que o copo estiver cheio, o que você vai fazer? Vai fechar a torneira. E na hora que você fecha a torneira, a água para ou não para? A água para. Mas quer dizer que acabou a água do cano? Não. Dentro do cano tem água. Mas por que não sai? Porque você fechou a torneira. Somos nós que fechamos a fonte. Somos nós que neutralizamos o poder de Deus na nossa vida. Eu vou parar, senão vai dar vigília. Aquilo que eu não falei, eu aguardo o Senhor falar no seu coração de uma forma mais específica. Deus abençoe a noite de todos e nós já vamos fazer a oração da fé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sentiu bem de ouvir essa mensagem, diga aleluia. 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 Glória a Deus.